O que é a paralisia? É você parar e não acreditar mais que tem solução. É quando você acredita que aquilo que um dia você pensou, um dia você sonhou, um dia você projetou, já está morto. Sabe que tem coisas na nossa vida que a gente pensa que não tem mais solução, mas é para isso que o Senhor me trouxe hoje, para pregar e ministrar o teu coração. O Senhor vai fazer vida aonde você acredita que não tem mais. O Senhor vai trazer vida aonde parece ser impossível existir vida novamente. Aonde você acredita que não há mais possibilidade de acontecer, o Senhor está dizendo para você: não para no meio do caminho, porque vai acontecer em nome de Jesus. Eu não sei o que você hoje de repente pode estar pensando que já morreu no teu coração, já morreu na sua vida, coisas, sonhos, projetos, de repente a restauração de um relacionamento, de repente a restauração de um ministério, um sonho, algo, uma conquista que você sempre desejou, e hoje você vive como se isso não existisse mais. Você vive como se isso não fosse mais acontecer, não fosse possível mais que tivesse chance disso acontecer na sua vida. De repente você entrou aqui com o sonho de ter filhos, você entrou aqui com o sonho de ter um casamento abençoado, você entrou aqui com o sonho de ser curado, você entrou aqui com o sonho de ter um ministério abençoado, de ter uma casa própria, de conquistar coisas, mas esses sonhos parece que já estavam adormecidos, em alguns casos até mortos. Mas hoje o Senhor vai lançar uma palavra profética, e você vai abrir a tua boca e vai profetizar, e vai haver vida onde você achava que havia morte. Eu não sei o que você acha que está morto na tua vida, mas hoje é dia de ressuscitar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você acompanha comigo a leitura, irmãos? Aquilo que está parado, paralisado, morto, vai ressuscitar em nome de Jesus. Ezequiel 37. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 10. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 10. Deixa eu dar mais 2 recadinhos aqui. O pastor Val lembrou muito bem. No sábado agora são 3 congressos ao mesmo tempo, 3 encontros, 3 eventos no centro de convenções. Tem o congresso de intercessão, que a pastora Lia já falou. Tem o congresso da Chominec. O que é a Chominec? É a coordenadoria de homens e mulheres de negócio da Quadrangular. Então a gente vai ter lá num salão anexo uma reunião de empreendedores. Então se você quiser fazer parte, se você quiser fazer inscrição, fala com o pastor Valdinei ali. O pastor Valdinei a gente está num projeto aí também dele começar a estar de frente nessa questão aqui na igreja também. A gente fazer algumas reuniões, alguns cafés, alguns projetos que a gente tem em mente há algum tempo. A gente vai começar a colocar em prática para os empreendedores da nossa igreja e do nosso bairro também, da região, em nome de Jesus. Então se você quiser pode estar lá também. E tem o pessoal que a pastora Terezinha hoje foi fazer casa de paz lá em Irajá, que ela estava em Irajá, foi fazer casa de paz. Mas tem um projeto também que é o Esquadrão Quadrangular, que é um clube, um motoclube da nossa igreja. Esse motoclube é a nível nacional e vai ter um encontro do Esquadrão Quadrangular também nesse dia lá, e é gratuito inclusive. Então você é motociclista, quiser fazer parte, se agrupar com o pessoal, eles viajam juntos, enfim, tem uma série de ministrações, eles evangelizam na estrada, é um ministério muito, muito incrível, assim, muito legal, e eles vão estar reunidos lá também. Você que quer fazer parte, sábado agora vai ter esse encontro lá também, muito legal. Pastora Terezinha, por que eu falei da pastora Terezinha? Gente, pastora Terezinha está tirando a habilitação de moto, gente. Essa mulher só está inventando ideia, gente. Ela deve estar me vendo aí, é da senhora mesmo que eu estou falando. Mas é isso, irmão, pastor, aproveita a vida, faz o que a senhora tiver vontade e vai em nome de Jesus, amém? Daqui a pouco ela vai estar parando com a motona Harley Davidson aqui na frente, ó, com a jaqueta de couro, mas meu Deus do céu, imagina, gente. Mas vai estar em nome de Jesus aí, ela está tirando a habilitação dela de moto. Sabe o que é, irmão? Era sonhos, parados há muito tempo, ela colocou de volta no projeto. Sabe que é Deus ressuscitando sonhos e projetos antigos, adormecidos, e às vezes até pensando que estava morto, mas o Senhor está tirando do papel e vai tirar o teu também em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, irmãos. Então Ezequiel 37, versículo 1 ao 10 diz assim, lê comigo, Ezequiel 37, do 1 ao 10. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou, repete, me levou a um vale cheio de ossos. Versículo 2, ele me levou de um lado para o outro, e pude ver, era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Repete comigo, muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi,
ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. E então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalhos, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Feche teus olhos, irmãos. Deus Pai Todo-Poderoso, neste momento eu te peço, a Deus, fala, Senhor, ao nosso coração, ao nosso entendimento, aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, não aquilo que nós queremos, ó Pai, mas aquilo que nós precisamos para que possamos sair da paralisia, tudo aquilo que está paralisado, morto, adormecido em nossa vida, Pai. Eu creio que hoje o Senhor vai trazer a vida, eu creio que o Senhor vai derramar do Teu Espírito e vai trazer sonhos, projetos que nós paralisamos no meio, e meu Deus, meu Pai, vai acontecer na vida dos Teus filhos e filhas em nome de Jesus. Pai, tudo aquilo que impede de receberem a Tua palavra nessa noite, venha ser jogado por terra em nome de Jesus, que possamos receber tudo que o Senhor tem para nós, em Teu nome, Jesus. Amém, Pai. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma palavra muito conhecida, quando Ezequiel é levado até um vale de ossos secos, e ali ele vai profetizar que a vida vai acontecer naquele lugar. Ali ele vai profetizar algo que os olhos humanos naturalmente duvidariam, olhando para uma circunstância, olhando para uma situação em que, se nós estivéssemos ali, de repente nós teríamos um olhar diferente. Agora, ele foi levado a ter fé e acreditar que aquilo que estava morto iria viver novamente. É isso que o Senhor quer fazer contigo hoje. O Senhor quer fazer você acreditar que tudo que está paralisado na tua vida, tudo que está parado, Ele vai fazer acontecer novamente em nome de Jesus. Sabe, irmãos, o Daniel ele falou de algo muito interessante, que era algo que ele não estava esperando. Era um projeto que não estava no radar, ele não estava esperando que aquilo acontecesse. Mas a palavra que ele trouxe é que o Senhor, Ele faz coisas além daquilo que nós esperamos. Ele faz muito mais. Os planos e projetos que Deus tem para a minha vida e para a tua vida são muito maiores do que os planos e projetos que você tem para a sua vida. Quem crê nisso, irmão? O que Ele tem separado para cada um de nós é muito melhor e muito maior do que aquilo que nós pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Assim diz a palavra. Então eu creio que o Senhor vai fazer além da sua expectativa na tua vida ainda. Eu creio que o Senhor vai fazer coisas que estavam paradas, agora no meio do caminho vão acontecer. Eu postei ontem, irmãos, e no ano passado eu recebi uma proposta profissional que iria mudar bastante a minha vida. Eu já são 21 anos trabalhando na educação, dando aula ou como gestor de uma escola, vocês sabem disso. Mas eu recebi uma proposta no ano passado que ia mudar radicalmente a área que eu estava atuando, que eu estava trabalhando. E como é uma proposta política, com político às vezes a gente fica meio receoso, a gente fica meio duvidoso, né, das propostas que são feitas. Mas o que acontece, irmãos, é que em agosto do ano passado foi dada entrada num processo, começou um processo a acontecer. Só que ele demorou tanto, muito mais do que o natural, muito mais do que o normal para que ele acontecesse, que chegou um tempo que eu sinceramente já tinha até acreditado que não iria acontecer mais. Eu já tinha acreditado que essa porta já não se abriria mais. Eu já tinha acreditado que já não iria mais acontecer. Nós estamos em julho, isso foi em agosto do ano passado, faria um ano agora no mês de agosto, essa proposta que eu recebi. Mas o tempo foi passando, eu continuei trabalhando da maneira que eu tenho que trabalhar, e sempre falei, e sempre trabalhei fazendo o melhor possível,
sempre fazendo o meu trabalho secular como se estivesse fazendo para Deus, porque é assim que a Bíblia nos ensina. E isso sempre abriu portas na minha vida. Já contei diversos testemunhos do quanto eu já fui abençoado e do quanto portas foram abertas na minha vida pelo fato de eu fazer da melhor maneira possível tudo aquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos. Eu estar na direção da escola durante 6 anos que eu fiquei, eu entrei de uma maneira assim, sobrenatural. A minha diretora, ela nem me conhecia, nunca tinha me visto. Eu recebi o convite. Isso é extremamente incomum acontecer na área pública, porque é sempre um amigo do amigo que indica, é uma indicação porque é parente, porque é amigo, você sabe como é que funciona. E eu recebi uma indicação porque essa mulher, essa diretora, ela ouviu de outras pessoas, por acaso, claro, ela pensou que era por acaso, eu acredito que era plano e propósito de Deus. Ela foi esbarrando com pessoas que já haviam trabalhado comigo em outras situações, e ela ouviu muitos elogios do meu profissionalismo, do trabalho que eu fazia, e isso acabou abrindo a porta para que eu pudesse estar lá, nesse tempo que eu fiquei como na direção da escola. E foi muito gratificante, na segunda-feira, quando saiu meu nome no Diário Oficial, em que eu estava sendo cedido para a Câmara dos Vereadores, é o meu novo trabalho agora. Vou estar trabalhando no meio político, vou estar trabalhando na Câmara dos Vereadores. É uma missão diferente, é um desafio novo, mas eu creio, irmãos, que o Senhor vai estar comigo aonde quer que eu esteja, como Ele sempre esteve. E na segunda-feira saiu o Diário Oficial e foi declarado na escola. Foi uma choradeira, irmãos, foi uma choradeira, todo mundo chorando, eu chorando também. Enfim, irmãos, assim, as pessoas, né, a gente ouve palavras que a gente não ouve no dia a dia, sabe? Quando a gente tem um momento para a gente sair, o momento que acontecem essas coisas, a gente vai ouvindo coisas que normalmente a gente não fica falando no dia a dia, né? O quanto a gente é importante, o quanto a gente fez a diferença na vida de alguém. E foi muito legal ouvir, né, tanto da parte profissional, o quanto realmente eu pude contribuir com a escola e com as pessoas, mas também, principalmente, né, o quanto eu pude contribuir na vida das pessoas, dificuldades, problemas, situações que acontecem, e ser o cara que é o apaziguador, né? A gente é pastor em qualquer lugar, irmão, não tem para onde correr, né? Então a gente acaba fazendo o trabalho que a gente faz no ministério em qualquer lugar. Então, ouvir algumas palavras que eu ouvi ali me deixou muito feliz e contente de saber que a gente está fazendo a diferença na vida de algumas pessoas de várias formas. E o tempo que eu tive na direção, eu pude abençoar muitas vidas, com a pouca influência que a gente tinha. Foram pessoas que queriam vaga na escola e não estava conseguindo a transferência, a gente conseguiu. Gente precisando de vaga na creche, gente que eu levei para trabalhar e conseguiu, né, contratos na prefeitura. Enfim, irmãos, foram várias maneiras que a gente conseguiu abençoar as pessoas enquanto a gente esteve ali. E eu creio que a gente vai para um salto maior para abençoar mais vidas ainda em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, eu creio que o Senhor está me levando para esse lugar para que eu possa abençoar ainda mais vidas, para que mais pessoas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Eu creio demais nisso. E assim, irmão, mais o que acontece? No meio do caminho, a gente começa a duvidar de algumas coisas, e a gente até começa a acreditar que aquilo está parado. E de fato, irmãos, esse processo eu consegui acompanhar. Ele estava parado, paralisado, durante meses e meses, não se movia para lugar nenhum. Ele estava completamente paralisado. Ele não andava para um lado, não andava para o outro, né? E hoje a gente consegue acompanhar os processos que acontecem, a gente consegue acompanhar por um sistema, e normalmente a movimentação é muito rápida, porque você não precisa mais andar com o processo físico, o que demorava mais tempo. Você mandava para um lugar, depois ia para o outro, mandava e ia passando. Agora não, é pelo computador, da minha escola eu mando para a CRE, da CRE vai para a secretaria, e no mesmo dia ele pode andar por todos os lugares que ele quiser, mas ele ficou paralisado durante muito tempo. Durante muitos meses ele ficou paralisado. E é uma questão onde a gente fala da gente aproveitar oportunidades. Deus vai levantar oportunidades na tua vida. Presta atenção no que eu vou te dizer. E se você receber, você vai sair daqui hoje com a sua mente ligada naquilo que Deus vai fazer na tua vida. Deus, ele vai levantar oportunidades que na hora você não vai entender, mas essas oportunidades vão abrir portas, vão te dar chaves que vai acessar o lugar que Deus tem preparado para a tua vida. E eu falo de oportunidades que a gente às vezes perde. Na quinta-feira, antes da homenagem ao pastor Wander, lá na Câmara dos Vereadores, na quinta-feira à noite, eu recebi um telefonema dizendo assim: pastor Fabrício, você foi intimado, porque você foi escolhido numa votação entre os pastores da cidade do Rio de Janeiro, para ser o representante de todos os pastores da cidade do Rio de Janeiro e homenagear o pastor Wander. Eu falei, então tá bom, tá ótimo, tá comigo, pode deixar comigo. Aí me deram algumas orientações de como proceder lá, porque eu nunca
tinha entrado, na verdade, lá, né? Principalmente no plenário da Câmara. Isso foi na quinta noite, não tive muito tempo de preparar alguma coisa de discurso. No dia seguinte eu trabalhei o dia inteiro, eu saí do trabalho correndo, desesperado, peguei a pastora, fomos direto para lá. E quando eu cheguei ali no carro ainda, como chegou uns 20 minutos antes, falei: filha, deixa eu preparar meu discurso aqui rapidinho. Aí sentei ali, escrevi alguma coisa e preparei aquele discurso que eu tenho certeza que foi Deus que colocou no meu coração. E aí alguns puderam ver, eu coloquei nas redes sociais. Eu fiz aquele discurso e um discurso foi muito elogiado, o pastor Wander gostou muito. Quem estava presente também falou que foi maravilhoso, enfim. E o vereador também chegou para mim e falou: rapaz, olha, eu preciso que você faça parte da nossa equipe. Aquele projeto que estava lá atrás, eu vou mexer agora para ele sair do papel. E aí, irmãos, um projeto que eu achava já estava esquecido, eu achava que estava morto, que estava paralisado. Desse tempo da oportunidade que eu tive de discursar na Câmara. Sabe por que eu falei de oportunidade? Porque tem gente que de repente refugaria de uma oportunidade dessa. Tem gente que de repente, por causa da vergonha, da timidez, tem situações que no meio do caminho você tem algumas oportunidades e você não aproveita essas oportunidades que abririam portas para você. No meio do caminho aparecem algumas situações por causa do medo, do desânimo, por causa da incredulidade, por causa da falta de fé, sabe, por causa de uma série de coisas. Você para e não aproveita as oportunidades. Você não aproveita algumas situações que podem acontecer na sua vida profissional, familiar, ministerial. Um convite que é feito, de repente não é para aquilo que você sonha ainda, mas esse convite vai abrir portas para que pessoas possam te ver e o Senhor possa colocar pessoas-chave para que abram outras portas para a tua vida. Você precisa entender que às vezes Deus ele vai trazer alguns testes. Ele vai testar a tua vida, Ele vai testar você para ver se você realmente está pronto para ver o sobrenatural acontecer na tua vida. Ele vai testar você para ver se você tem coragem e capacidade, assim como Ezequiel, de abrir a boca e profetizar sobre algo que estava completamente morto, para ver a vida acontecer naquele lugar. E aí, irmãos, depois daquele discurso ele falou, e pela glória de Deus, para a honra do Senhor, acabou acontecendo, e agora eu sou funcionário agora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Era um projeto, era um sonho, era algo que estava no meu coração, de poder influenciar e abençoar outras vidas, abençoar mais vidas, e eu creio que isso é uma porta para a bênção para a nossa igreja, para o nosso bairro, para a nossa cidade, e eu creio que aquilo que eu puder abençoar vidas, eu vou abençoar em nome de Jesus. Eu creio nisso, irmãos. Ora por mim, tá, irmão? Ora por mim. Continue me colocando nas suas orações para que eu possa desempenhar, como eu sempre desempenhei, um bom trabalho em qualquer lugar que eu tive, e eu quero fazer isso também lá nesse lugar em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tem coisas que, assim como esse meu processo, esse meu pedido, ele estava paralisado há mais de um ano, e do nada aconteceu. Eu creio que vai acontecer na tua vida também. Coisas estão paralisadas na tua vida, coisas que estão paradas e você de repente achou que já estava morto, não ia acontecer mais, vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Agora presta atenção, nesses versículos nós lemos aqui agora, que tem alguns princípios muito valiosos para que a gente possa entender o que Deus quer falar conosco. Versículo 1, se você puder colocar aí no telão aí, me ajuda também. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Quem levou Ezequiel até o vale de ossos secos? O Senhor, irmãos. Sabe que às vezes o Senhor nos leva a lugares que parece que a paralisia tomou conta. Às vezes o Senhor nos leva a situações que nos fazem às vezes acreditar que não há mais vida naquilo. Às vezes o Senhor nos faz lembrar de um sonho, o Senhor faz nos lembrar de um projeto, ou o Senhor nos faz passar por vales de ossos secos em nossas vidas. Ali não foi Satanás, ali não foi o próprio Ezequiel que foi para aquele lugar. A Bíblia é muito clara dizendo que a mão do Senhor levou ele àquele vale. E sabe, irmão, de repente o vale que você está passando hoje, a situação de paralisia, a situação de coisas mortas que estão acontecendo na sua vida, às vezes pode ser o Senhor que te levou a esse lugar, mas Ele levou Ezequiel nesse lugar com um propósito, e eu creio que tem o mesmo propósito na tua vida também. Não foi à toa. Não foi para Ezequiel sofrer, não foi um lugar de morte para Ezequiel, mesmo que fosse um lugar que parecia de morte. No versículo 2 ele diz assim, ainda no final do versículo 1 ele diz que o vale era cheio
de ossos. Você consegue imaginar? Não sei você, mas quando eu vou lendo a Bíblia ou qualquer outro livro, na verdade eu não fico lendo aleatoriamente, eu tento entrar na história e começo a tentar imaginar o que está acontecendo ali. E você imagina ele entrando num vale. O que é um vale, irmãos? Vale é um lugar onde tem montanhas ao redor. Então eu tenho uma montanha de um lado, montanha do outro, montanha na frente, montanha atrás, e no meio eu tenho um vale. Na parte baixa aquilo é um vale. Aí você imagina um vale com cercado de montanhas e aquele lugar cheio de ossos secos. E a Bíblia vai falar que eram muitos ossos secos, ou seja, é um lugar de muita morte. É um lugar onde aconteceram muitas mortes. Agora, que interessante, o pastor Miles Monroe já morreu, o pastor das Bahamas, de vez em quando eu estou citando ele aqui, e você pode procurar livros dele, coisas sobre ele na internet, você vai ver, era um homem de Deus, palavra poderosa. Ele dizia algo muito interessante que eu já falei aqui, vou repetir. Ele diz que o cemitério é o lugar aonde mais existem sonhos. Sabia disso? O cemitério é o lugar, ele falava que o cemitério é o lugar mais rico do mundo, é o lugar mais... tem mais tesouros no mundo, é o cemitério. Sabe por quê? Ali tem sonhos não completados, riquezas não usufruídas. Ali tem casamentos que não foram para frente, livros que não foram escritos, canções que não foram cantadas, sonhos e projetos que não foram realizados, grandes, maravilhosos, mas estão ali num vale de ossos secos. Por quê? Porque as pessoas pararam no meio do caminho. Porque as pessoas paralisaram por causa da incredulidade. Elas pararam por causa do desânimo. Elas pararam por causa da paralisia, da depressão, da tristeza. Eu não sei o que fez elas pararem, mas muitas pessoas pararam sonhos, pararam projetos no meio do caminho. E elas morreram e não conquistaram aqueles objetivos, aqueles sonhos. Mas se você está aqui hoje, é porque o Senhor vai fazer acontecer na tua vida. Não vai ter mais sonho, não vai ter mais projeto que vai ficar engavetado como morto, porque o Senhor vai ressuscitar hoje e trazer vida em nome de Jesus. Irmãos, ali ele diz outra coisa que é interessante no versículo 2: ele me levou de um lado para o outro e pude ver, era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Repete comigo, muito secos. Porque o que significa os ossos estarem muito secos? A morte já estava ali há muito tempo. Primeira coisa que vai embora é a carne, os tendões, enfim, e vai embora. A última coisa que ficam os ossos. E os ossos estarem muito secos significa que naquele lugar ele estava vendo uma cena que era improvável que alguém pudesse acreditar que pudesse haver vida novamente. O cenário que ele estava vendo ali agora era uma quantidade enorme de ossos, e além disso eram ossos sequíssimos, muito secos, ou seja, a morte já estava naquele lugar há muito tempo. Versículo 3, ele diz assim: e ele me perguntou, filho do homem, esses ossos podem tornar a viver? Essa pergunta ela tem que ecoar no teu coração hoje. Essa pergunta é que o Senhor faz para ti hoje. Filho do homem, mulher, você acredita que esses ossos secos na sua vida, no seu relacionamento, nas suas finanças, na sua saúde, no seu ministério, você acredita que eles podem reviver? A pergunta que Deus faz para Ezequiel, onde Deus levou, a mão do Senhor levou ele para aquele lugar, onde ele estava vendo uma cena de morte, uma cena que não tinha condições em olhos naturais de dizer que haveria vida, mas agora o Senhor pergunta para Ezequiel: tem condições de esses ossos reviverem? E essa é a pergunta que Deus faz na tua vida hoje. O que está paralisado na tua vida, o que está morto na sua vida, você acredita que ainda há chance de fazer reviver? E pode ser que até hoje você nunca tenha pensado mais nisso, mas hoje o Senhor me manda como um profeta aqui hoje para trazer a memória no teu coração, sonhos, projetos, coisas que você paralisou na tua vida, que elas vão acontecer. Mas a pergunta que Deus faz agora: você acredita? Você consegue crer que ainda vai acontecer? E aí Ezequiel responde, ele fala assim no versículo ainda 3, eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Ele não consegue responder, ele não consegue dar uma resposta conclusiva, ele não consegue profetizar, ele não consegue abrir a boca e dizer: Senhor, eu acredito. Por quê? Porque a cena era muito forte, porque a cena era de algo que realmente era impossível aos olhos naturais.
porque era algo que não tinha como ele enxergar que pudesse acontecer. Então ele se esquiva, ele sai da frente e fala: Senhor, eu não vou responder isso, eu não sei, tu sabes. Sabe, muitas das vezes, irmãos, a gente não quer nem falar que é possível algo acontecer na nossa vida por medo, por causa do medo de ser, fugiu a palavra agora, o medo de você ser frustrado. Sabe, tem coisas que você deseja não acreditar mais. As pessoas falaram tantas palavras contrárias sobre aquilo que você deseja, sobre os teus sonhos, sobre aquilo que você almeja, que você fica até com medo de falar que ainda é possível acontecer, para que você não se frustre. Você de repente já se frustrou tanto na sua vida, com coisas e situações que você desejava que acontecesse, e você parou e abandonou no meio do caminho, que você perdeu a sua fé, até de profetizar, até de falar que é possível acontecer algo na sua vida. Mas hoje isso vai acabar, irmão. Hoje você vai abrir a tua boca para dizer que você crê no Senhor e que isso vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. No versículo 4, depois dessa resposta de Ezequiel, se esquivando, o Senhor traz a fórmula, o Senhor traz o que era necessário ele fazer para que aquilo que estava morto, que ele estava vendo diante dele, pudesse reviver. E é isso que você vai fazer hoje nesse lugar, irmão. É isso que você vai fazer hoje nesse lugar. E você vai ver as coisas acontecendo na tua vida. Você está vendo? Deus está levantando testemunhos agora, no meio do caminho, no meio da campanha, no meio do ano. O Senhor está levantando o testemunho de Daniel, levantou o meu testemunho e vai levantar o teu também. No meio do caminho, no meio da jornada, o Senhor vai levantar o teu testemunho. Você vai subir aqui e vai contar o teu testemunho também. No versículo 4 ele disse assim: então ele me disse, profetize a esses ossos. Abra a tua boca e profetize sobre as áreas que estão secas, mortas, paralisadas na tua vida. Você não vai deixar mais o medo fazer com que você não profetize. Você vai crer no teu coração e você vai profetizar. Você vai abrir a tua boca e vai profetizar que aquilo que estava morto vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. E ele falou assim: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Hoje o Senhor vai derramar do Espírito Santo sobre a tua vida. Hoje o Senhor vai derramar do Espírito dele sobre todas as áreas da sua vida. E aquilo que está paralisado, aquilo que está morto vai ressurgir, vai viver em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, o Espírito agora, o Senhor está falando com ele: você vai ter que falar isso. Você vai ter que abrir a tua boca e profetizar isso. Se você não tiver coragem de abrir a tua boca e profetizar, não vai acontecer. Mas se tu abrir a tua boca e falar, vai acontecer na tua vida. Ele está dizendo isso. Irmãos, o vale de ossos secos não podia fazer nada por Ezequiel. O vale de ossos secos não podia fazer nada pelo profeta. Mas um profeta pode fazer muita coisa por um vale de ossos secos. O que significa isso? O problema, a dificuldade, o que está parado na sua vida não pode fazer nada por você, irmão. O problema e a dificuldade não pode fazer nada por você, mas você pode fazer alguma coisa para que esse problema, essa dificuldade, esse vale de osso seco, o que está parado na tua vida, venha a ter vida novamente. Mas se você esperar que isso aconteça naturalmente, não vai acontecer. Você precisa abrir a tua boca e profetizar, irmão. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa fazer algo. Sabe, irmãos, até o que nós fazemos fala por nós. Até a atitude que nós tomamos fala por nós. Ontem de manhã, foi terça, né? Saiu no Diário Oficial a minha saída lá a minha saída daqui da direção. Eu tive que pedir a exoneração do meu cargo de diretor. E saiu no Diário Oficial. O Diário Oficial sai por volta de 6 horas da manhã. Quando foi 7 e pouca da manhã, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu já nunca tive intimidade, mas também já não via há muito tempo. Entrou comigo na prefeitura, até estudou comigo na faculdade, mas entrou comigo na prefeitura. Mas cada um foi para o seu caminho. Ele seguiu a vida, a ascensão dele foi meteórica. Hoje ele é um dos chefe lá da Secretaria de Educação, trabalha lá no centro, na prefeitura. E ele me mandou uma mensagem, eu nem tinha o contato dele no WhatsApp.
E ele mandou uma mensagem: Fabrício, acabei de ver aqui no Diário Oficial. Eu nem sabia que as pessoas olhavam no Diário Oficial, irmão. Eu nem sabia disso. Acabei de ver agora aqui no Diário Oficial. Você saiu da direção, está procurando outra coisa? Eu falei: não, rapaz, eu recebi um convite e tal. Aí você vai para, ele falou: vai para onde? Vou para a Câmara e tal. Olha, poxa, se soubesse, tinha te convidado antes. Eu falei: poxa, rapaz, assim, não quero fechar essa porta com você, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Né? Agradeço aí pela lembrança, não quero fechar essa porta, mas eu não posso deixar a minha palavra, né, com o vereador agora. Então eu preciso ir lá, mas, né, no futuro ele não, com certeza. Olha o que ele falou: um profissional excelente como você sempre vai ter vaga aqui no nosso setor. Irmãos, a nossa postura, aquilo que nós, até o que nós fazemos, a atitude que nós temos, ela fala por nós, irmãos. Você fazer algo de excelência vai falar por você. E não interessa qual é o seu trabalho, irmão. Você pode fazer o trabalho que for, irmão. Não interessa qual. Mesmo, pastor, mas não tem ninguém vendo eu fazer o meu trabalho. Se não tiver ninguém vendo, o Senhor está vendo o teu trabalho. Se não tiver ninguém vendo, o Senhor está vendo o que você faz. Então você precisa fazer com excelência. Você precisa fazer o melhor. Você precisa tomar atitudes na sua vida que vão fazer abrir porta na tua vida. E olha, irmão, tem gente que a paralisia toma conta dele no trabalho, em casa, na família. Tem gente que fica igual um parasita. A palavra parasita vem de paralisia. É uma pessoa que fica paralisada em cima de outra, sugando a energia de outras pessoas. No trabalho, ele suga a energia de quem está ao seu redor. Na família, ele suga a energia de quem está na família. Na igreja, na célula, ele suga a energia de quem está na igreja, quem está na célula. Porque é uma pessoa que a vida dela é uma vida de paralisia. É uma vida parada. Não é uma vida de tomar atitude. Não é uma vida de fazer as coisas, de tomar iniciativas. Sabe, irmãos, nós temos que deixar a paralisia de lado hoje e começarmos a fazer aquilo que Deus tem pedido para nós fazermos, porque isso vai abrir portas na tua vida, isso vai desencadear os propósitos que Deus tem para ti, irmão. Os propósitos que Deus tem para você. Você precisa fazer o que você faz com excelência. Você precisa fazer o que você faz com vontade, com amor, dando o seu melhor. Porque pessoas que ficam paralisadas diante dos problemas, uma pessoa paralisada diante de um vale de ossos secos, não vai acontecer nada no vale, não vai acontecer nada na vida dela. Mas se você tomar uma atitude e obedecer a voz de Deus hoje, você vai ver o milagre acontecendo, o sobrenatural acontecendo na tua vida. E aqui ele continua. Versículo 5, assim diz soberano o Senhor: farei um espírito entrar em você e vocês terão vida. Versículo 6, porei tendões em vocês e farei parecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, tem um propósito para Deus te abençoar. Tem um propósito para Deus ressuscitar e trazer vida de volta naquilo que parece estar morto na tua vida. Tem um propósito para o Senhor tirar você da paralisia que você tem vivido na sua família, no seu relacionamento, nas suas finanças, no seu ministério. Tem um propósito para isso, sabe qual é? Não é exaltar o meu nome, não é exaltar o seu nome, é exaltar o nome dEle. Porque Ele está dizendo: quando isso acontecer, o meu nome será exaltado. Todos conhecerão o meu nome, todos saberão quem eu sou, irmãos. Sabe, quando o Senhor me tira de um lugar e me coloca em outro lugar mais alto, Ele me tira de um lugar e me coloca em outro lugar mais alto, eu tenho que saber que não é a minha capacidade, não é a minha inteligência, mas é o Senhor que nos coloca em lugares para que nós possamos influenciar aqueles lugares. Nem todo mundo vai ser pastor, irmão. De repente você vai ser um profissional da segurança pública a vida inteira, mas que seja o melhor, influencie onde você estiver. De repente você vai ser um empresário a vida inteira, mas que a sua empresa influencie quem estiver ao seu redor. De repente você vai trabalhar com limpeza a vida inteira, irmão, mas seja o melhor funcionário na limpeza da empresa que você tiver. De uma hora o Senhor vai te levar em outros lugares. Não interessa no que você faz, aonde você trabalha, se você é autônomo, se você é empresário, se você é funcionário público ou de empresa privada. O que importa é você fazer o seu melhor e deixar que o Senhor vá te levando a outros lugares. Vai deixar a paralisia de lado na tua vida e começar a conquistar. Tem pessoas que entram muito empolgadas no emprego novo, irmão. Elas: meu Deus, aqui eu vou dar meu gás, aqui vai ser, olha, vai ser o meu lugar e tal. Passa 1, 2, 3, 4, 6 meses, já é outra pessoa.
já se contaminou com o ambiente, já começou a fazer o que todo mundo faz, já entrou no esquema de todo mundo, já entrou na paralisia que tem naquele ambiente, irmão. Qualquer lugar de trabalho tem os parasitas, verdade ou não, irmão? Qualquer lugar, qualquer ambiente de trabalho tem os parasitas, irmão. Sempre vai ter aquele que quer chegar mais tarde, sair mais cedo. Sempre vai ter aquele que quer mais folga do que o outro. Sempre aquele que não quer trabalhar e botar o outro para trabalhar no seu lugar. Sempre vai ter aquele que não quer fazer nada e vai apontar o dedo e acusar aquele que faz. Para quê? Porque aquele que faz está expondo ele que não faz. Vai chamar de bajulador, vai chamar de puxa-saco, vai chamar do que for para tentar paralisar aquilo que você começou a fazer. Mas você não vai se deixar influenciar por isso, irmão. Isso é no trabalho, isso é no ministério, isso é na família, isso é em qualquer lugar, irmão. Qualquer lugar. Mas hoje o Senhor está acabando com a paralisia na tua vida, em nome de Jesus. Versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Isso trouxe uma virada de chave no que Ezequiel estava vendo, irmão. Olha o que ele diz: eu profetizei conforme a ordem recebida. Hoje você está recebendo uma palavra de Deus. Profetiza que vai mudar e vai virar a chave na tua vida, vai virar o jogo na tua vida. Profetiza e fala. E a Ezequiel, ele falou: eu obedeci, eu decidi obedecer essa palavra. E eu falei assim, ó, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Olha só o que ele diz: enquanto profetizava, houve um barulho. E ele diz: um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. E ele fala: olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia um espírito neles. Olha que interessante que ele diz aqui: quando eu decidi obedecer, quando eu decidi profetizar, segundo a ordem que eu recebi, enquanto eu ainda profetizava, no meio do que eu profetizava, eu já comecei a ouvir um barulho de ossos se tocando, ossos com ossos. Enquanto você profetiza, ouça o que Deus já vai fazer na tua vida. Enquanto você abre a tua boca e começar a profetizar, e começar a falar, e começar a importunar o céu. Quem lembra dessa palavra, irmão? Quando você começar a importunar o céu e continuar profetizando: eu já estou curado em nome de Jesus, eu já estou com essa porta já é minha em nome de Jesus. Enquanto você continuar profetizando: o meu casamento é abençoado, o meu casamento é do Senhor. Enquanto você continuar profetizando: o meu filho voltou para o Senhor, o meu filho te serve, a minha filha está na tua presença, a minha filha caminha comigo nessa igreja. Enquanto você estiver profetizando, você vai ver um barulho do Deus agindo na tua vida. Enquanto você estiver profetizando, você vai ouvir esse barulho. Se você não profetizar, você não ouve, irmão. Quem não profetiza não ouve o barulho de Deus movimentando e fazendo o sobrenatural. Mas quem profetiza vai ver o sobrenatural acontecer. Enquanto você fala, Deus ele vai trabalhar. E aí ele diz: a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Imagina a cena, irmão. Agora Ezequiel está profetizando para aqueles ossos, enquanto ele está eu imagino ele de olho fechado, irmão, porque ele ouviu o barulho, ele não viu. Imagina, sabe quando vem aquela situação para você orar, e a tua fé está meio, meu Deus, será que vai mesmo? Será que esse negócio vai acontecer? E aí você prefere até fechar os olhos. A nossa fundadora da igreja, a Aimee, ela conta uma história, e ela era muito usada por cura, ela era muito usada por muitas coisas, né? Muitos milagres aconteciam, a ponto de irem pessoas acamadas, com maca mesmo, ambulância parar em frente à tenda da igreja quadrangular nos Estados Unidos, e entravam lá porque o hospital falava assim: ó, não tem jeito, não tem cura. Mas tem uma pastora aqui perto orando, e ela tem curado muita gente. Falava no hospital, os enfermeiros, eles davam uma dica. E aí parava a ambulância na frente, colocava com a maca, ela orava e as pessoas eram curadas. Eu creio que isso vai acontecer nesse lugar, irmão. E aí, mas teve uma vez que ela falou assim: foi chegando uma pessoa, uma jovem, né? Ela tinha uma deformação física muito severa. E ela foi chegando, algumas pessoas foram trazendo ela, e ela falou que naquele dia, pela primeira vez, ela sentiu assim, aquela dúvida, sabe? Bateu aquela: meu Deus, né? Como é que vai ser isso? Será que Deus vai curar na frente de todo mundo e tal? E ela falou, pela primeira vez ela orou de olho fechado, ela sempre orava de olhos abertos. E ela orou, ela fechou os olhos e falou assim: ó, ela está vindo, eu vou ter que orar, mas Senhor, faz aí, faz um milagre.
né? Faz a tua vontade. E aí aquela menina foi trazida. Quando chegou lá, ela fechou o olho, começou a profetizar e falava e tal. E a igreja inflamando, gritando, e ela pensando, pô, minha oração tá legal, minha oração tá boa, né? Tá todo mundo glorificando, dando glória a Deus e tal. Que nada, antes mesmo dela começar a profetizar, irmão, quando ela começou a profetizar, a menina desentortou na frente de todo mundo e ficou de pé. E o milagre foi tão grande, e ela de olho fechado continuava orando por causa da incredulidade dela. Mas mesmo no meio, ainda no momento que ela estava meio que duvidando, ela abriu a boca e profetizou, e o milagre aconteceu. Ela abriu a boca, profetizou, e o milagre. Irmão, pastor, eu não estou com muita fé ainda não. Irmão, fecha os teus olhos então, meu irmão, profetiza, e eu creio que você vai ouvir os barulhos dos ossos se juntando, o barulho do teu milagre acontecendo em nome de Jesus. Venha desde os quatro ventos, o Espírito sopre dentro desses mortos para viver. Irmão, imagina, aí ele agora de olho fechado, está ouvindo o barulho dos ossos se movendo. Aí ele abre os olhos. E quando ele abre os olhos, irmão, ele começa a ver tendões sendo formados naquele vale de ossos, aquele monte de osso. Aqueles ossos foram se achando, os seus pedaços. E agora eles estão se juntando, formando aqueles esqueletos. E agora sobre aqueles esqueletos ele está vendo tendões sendo formados, depois a carne sobre os tendões, depois a pele sobre os tendões. E agora tem vários corpos, como se fossem zumbis, na frente dele. Vários corpos sem vida. Eu viajo muito na maionese, né, irmão? Mas a gente precisa ver o milagre, irmão. Você precisa ver o milagre. Agora estão aqueles corpos sem vida diante dele. Já era um milagre incrível. Já era algo extraordinário. Já era algo sobrenatural, mas ainda faltava algo. E aí Deus fala para ele, profetiza, diga-lhe, o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. E no versículo 10 ele profetizei conforme a ordem recebida. De novo ele obedeceu. De novo Ezequiel obedece, porque o que já era um milagre ainda precisava de mais fé ainda. Olha, você está vendo esses corpos de pé? Você está vendo? Ainda não completei o milagre na tua vida. Ainda não completei tudo. De repente você já está vendo alguma coisa acontecer. É barulho de ossos, é corpo se juntando, é corpo se formando. Mas o Senhor quer trazer vida completa para aquilo que Ele prometeu na tua vida. Por mais que você já tenha uma história, já está meio caminho andado, as coisas já estão acontecendo, mas o Senhor ainda quer trazer vida completa sobre tudo que você pensa, tudo que você sonha, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em tuas mãos. E agora, de novo, ele ouve a palavra, obedece e profetiza conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Sabe o que Deus queria fazer que Ezequiel enxergasse? Que num vale de ossos secos, no lugar de morte, ele precisava enxergar um exército forte e poderoso. Porque essa visão era sobre a nação de Israel. Era a nação que estava morta nos pecados, nos erros, mas Deus estava dizendo, eu vou restaurar, mas você precisa acreditar e profetizar. Ele trouxe essa visão para Ezequiel, para algo muito maior, para algo que ele precisava crer que realmente ia acontecer, que era a transformação da nação de Israel. Até o profeta de Deus, ele estava duvidando que era possível aquela nação ela ser restaurada. Mas agora, depois da visão que ele teve do vale de ossos secos, agora Ezequiel já tinha fé suficiente para que ele pudesse ver o milagre acontecendo na nação de Israel. E o que eu desejo nessa noite, eu creio que o Senhor me trouxe aqui hoje para pregar essa palavra e falar para vocês sobre essa passagem dos ossos secos. Para quê? Para que você também, assim como Ezequiel, precisava ver algo que estava morto como vivo novamente, você também conseguisse enxergar isso. Que aquilo que está morto na tua vida hoje, o Senhor vai trazer a vida. Mas depende de você obedecer e profetizar. Eu quero convidar você a ficar de pé, vir aqui à frente, e você vai profetizar hoje. E eu creio que o milagre vai acontecer. Tudo que está parado, tudo que está morto na sua vida, vai ressurgir em nome de Jesus.